Érica, a equipe que tem. Então isso é o seguinte, às vezes a pessoa não pode vir, mas ela acessa pela internet. Mas aqui é melhor que você tire a dúvida. Aqui você pega a unção, o poder de Deus, direto dos céus. Amém? E vocês sabem que essa reunião é pelo Espírito. Então Deus manda falar outra coisa, eu falo. O que eu vou falar agora, Deus está me incomodando. Já há alguns dias, e hoje confirmou. Nem tudo. Eu falei outro dia que muita doença é emocional, faz uns 2, 3 semanas atrás. Mas Deus falou assim: fala para o meu povo que a grande parte, infelizmente, o diabo tem parte. Infelizmente não podemos menosprezar que existem espíritos malignos cirandando e rodeando aqueles que são de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 7 e 8, diz o seguinte. Vamos começar. Apocalipse está aí, eu vou falar. Mas assim, um couvert antes. Amém? Um couvert. Assim, você pede vamos dizer, uma lasanha, mas antes vem um pãozinho. Que chato, 2 massas. Não. O que eu ia falar? 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, verso 7. Lançando sobre ele, sobre Deus, toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ainda que não percebamos, Deus cuida de nós. Deus cuida. Aí verso 8, sede sóbrios. Deus mandou eu ler isso para vocês. O que significa sede sóbrios? Abra o teu olho, entenda, sede sóbrios, acorda. Por quê? Vigiar. Vigiar é não dormitar. Dormir espiritualmente é esquecer do mundo espiritual. Isso é dormir espiritualmente. A Bíblia fala: desperta tu que dormes, Efésios 5,14. O que significa desperta tu que dormes? Não é que a pessoa está dormindo fisicamente, é espiritualmente. Pedro vivia ligado. Jesus falou assim: quem sou? Quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que é um profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um charlatão. Aí, e você, Pedro, o que você diz? Aí Pedro falou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ora, Jesus falou: não foi você que revelou, mas o Espírito Santo do meu Pai falou pela tua boca. Pedro estava ligado, Pedro estava na unção do Espírito. Apesar que ainda o Espírito está só sobre ele, não dentro dele. Aí depois de um tempo, Jesus foi preso, foi lá para a Inquisição com Herodes, ficou todo mundo lá fora no pátio esperando. Pedro com medo da situação, porque ele não esperava aquilo. Chegou alguém, uma criada para ele: escuta, você é um deles. Pedro falou: eu não, tá louca? Nem te conheço, imagina, a tua fala te denuncia, você é um deles. Você andava com o Nazareno? Eu não, juro que não. Aí o galo: cocoroconha. Jesus olhou para ele, ele se lembrou que Jesus falou: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Mas por que Pedro caiu nessa? Porque ele se distraiu, ele dormitou espiritualmente, ele perdeu a consciência espiritual, apesar de estar acordado. Então às vezes nós esquecemos. Chega em casa de manhã, eu prometo, Senhor, hoje eu não vou blasfemar, eu não vou murmurar, eu não vou xingar ninguém, hoje vai ser uma bênção a minha vida, eu prometo. De repente, durante o dia você esquece, você cai na dormência espiritual. Então o que Pedro fala? O próprio Pedro, hein? Olha, ele é experiente em distração. Ele se esqueceu e chorou amargamente por ter negado Jesus. Aí o que acontece? Sede sóbrio, vigiai. Porque o diabo? Mas existe o diabo? E como existe? Existem demônios? Existe. Não é só filme? Não. Aliás, os filmes têm tanta inspiração que só tem demônios. Filme de terror. Você agora pega no Discovery, é só lá, terror do não sei o quê, não sei quem do além, e além para lá, além para cá. Se não existe, por que essa preocupação dos homens? Por que cada 10 filmes 5 tem conotação espiritual, se o mundo espiritual, segundo a ciência, não existe? Ora, então, das duas uma, os homens estão cegos, ou o mundo espiritual é mais real do que imaginamos, a ponto de enganar os que pensam que não existe. Então, Pedro fala: sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário. Então, quem quer destruir você é Satanás, são os espíritos maus. Anda em derredor. Aonde? Ao redor. Bramando como leão, é que você não ouve. Buscando a quem possa tragar. Quem é que ele traga? Quem dorme? Quem se distrai? Quem não está ligado? Quem não ora? Quem não busca? Quem não sabe? O pessoal não sabia. Eu também não sabia.
Eu era do mundão, já falei para vocês que fui parar em cada buraco. Ia no espiritismo, batia a cabeça, era lá. Eu estou no centro de macumba de madrugada. Vi gente tomando sangue de galinha, que é isso, médico? Não é, pelo amor de Deus. Enganado, trevas. Mas agora que abriram-se os olhos, muda tudo. Depois que se descobre a causa, é que nem um médico procurando uma enfermidade, procurando um diagnóstico. Meu Deus, é febre, é dor nas costas, é secreção no nariz, é não sei o quê. Mas não tem o diagnóstico ainda. O baço aumentou, o fígado está doendo, e ó, o olho está verde. De repente, o diagnóstico é esse. Pronto. Acabou o problema. Ou então, isso é um demônio espiritual. Ah, sabia. Então as coisas são assim. Existe uma participação do mundo, mas existe a presença das forças espirituais que não podemos desprezar. Está aqui, ó. Verdade. Buscando quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Eu tenho que ter certeza que Deus está comigo e que quando você está dentro de um exército forte, você tem a credencial desse exército. Né? Ricardo Morari, ex-militar do FMI, do SNI, desculpa, da época militar, lembra? Então, ele ia disfarçado, ele apareceu a carteira, opa, tá aí o homem. Pronto, ele tinha por trás dele todo o quê? Uma guarnição, uma blindagem. É que nem aqueles guardinhas baixinhos na rua, vem aquele FNM, aquele ônibus, aquele caminhão enorme, 200 por hora. Daí o guardinha ali faz assim, ó, para! O cara olha aquele guardinha, na hora que ele vê o cap, ele vê a farda, ele fala, meu Deus, atrás daquele pequenininho lá, tem toda uma polícia, tem toda uma estrutura, uma blindagem, ele vai entrar bem, eu preciso frear esse caminhão. Aí eles veem lá o Ricardo, aí o diabo fala, vou pegá-lo. Aí os demônios falam, não brinca não, esse homem já foi batizado. Com ele tem anjos, com ele tem o Espírito Santo, com ele está Jesus. Uma vez estava no consultório, uma mulher que era da macumba entrou, aí ela começou a falar, sabe que os espíritos estão falando isso do Senhor? Eu falei, cadê eles? Não pode chegar perto do Senhor, estão atrás da parede. Eu falei, que maravilha! Não pode chegar perto de você. Firme com Deus, amém? A qual resistir, então ao qual as forças malignas resistir firmes na fé. Por quê? Sabendo que as mesmas aflições, todo mundo, em outras palavras, se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O mundo todo tem problema com guerra espiritual. Se prepare, fique firme. Como disse o pastor Sidney, ore sem cessar. Você pode ficar sem comer um chocolate, você pode ficar sem tomar um café, mas não fique sem orar. Porque a oração é alimento, já diz a nossa querida pastora e cantora principal. Sabe quem é? Cassiane. Oração é alimento. Aquela música é uma verdade. Amém, queridos? Mas vamos estudar um pouco de Apocalipse. Por quê? Porque vocês estão insistindo no assunto. Todo dia surge uma pergunta. E perguntaram de Apocalipse 11 outro dia. Eu quero começar o Apocalipse, e eu vou avisar para você que me assiste, vocês que estão aí. Eu quero começar do começo, do início, primeiro capítulo, até o 22º. Faz hoje é dia 4 de agosto, é isso? Dia 4 de agosto de 1994, que coincidência, caiu numa terça-feira, pode ver no seu calendário permanente lá, dia 4 de agosto de 94, caiu numa terça, eu comecei a pregação do Apocalipse na Rádio Mundial há 22 anos atrás, ao vivo, assim, a pessoa perguntava do Brasil todo, pá, eu respondia, pá, estava problema, pá, depois de 22 anos em cima, estou voltando ao assunto. Eu acho que já falei alguma coisa nos meus grupos, no grupo lá de casa, né? Quem estava lá na época? Ricardo, falava alguma coisa? Sim, nós começamos o estudo do Apocalipse, até estava, como é que chama aquela Super Nani? Eu gosto sempre que a Super Nani não veio hoje, deve estar para chegar, ou está viajando. E por vários motivos, nós começamos o primeiro, o segundo, o terceiro, e não passava. Ele parava, é porque o que não pode é os irmãos faltarem, ou se faltarem, vocês vão pegar depois o assunto já em outra fonte. Nós até queremos, olha só, produzir isso aqui para vocês. Glória a Deus. Todos nós, todos depois, isso é uma produção MIAT.
Né? Sérgio Miatti, Érica Miatti, Ricardo Kamikaze, não, Kamizaki. Lembra dos kamikazes? Então, Kamizaki. Então, como eles são japoneses, lembra, sabe, japonês lembra Kodak? Kodak lembra fotografia, lembra filme. Então, eles vão trabalhar. Então, nós vamos ter no futuro tudo gravado. O Apocalipse tem esse trabalho especial. Então, vocês vão ouvir, vocês nunca ouviram. Eu li muitos livros. Eu estou com um pedaço de um livro que eu até copiei no computador, de 1892, do Hugo Smith. Esse homem, ele estava no meio naquela época. E ele fez um livro enorme chamado Profecia do Apocalipse, um livro velhíssimo, amarelo já. E esse livro, o famoso Apocalipse do Sir Isaac Newton. Isaac Newton, já no século XVII, estudava o Apocalipse. O Isaac Newton é o autor da chamada teoria histórica do Apocalipse. Ele enquadrou todo o Império Romano, o Império Otomano, em tudo que está escrito no Apocalipse. Então essa visão histórica está certa. A visão deste outro, que é a visão preterista, do Adam Smith, ele fala de tudo acontecendo até o final do século XIX. Não está errado, ele bate tudo direitinho. Existem os futuristas, que é o pastor Cohen, da Assembleia de Deus, que prega que tudo que vai acontecer a partir do Apocalipse 4 para frente é o que vai acontecer depois do arrebatamento. Uma parte até não está errado. O número da besta já está querendo vir aí, o chip já está querendo ser implantado nas pessoas. Nos Estados Unidos já tem implantação para animais oficial, no Brasil já tem, e experimental em humanos. O que é o chip? É um chipzinho pequenininho, da tamanho de um grão de arroz, implantado na sua mão. Por que no dorso? Porque a circulação permite uma realimentação de energia para a bateria. Então nunca acaba, pela própria circulação e calor. E isso mantém todos os seus dados, a sua identidade, o seu prontuário médico, que agora descobriu o prontuário médico. Por que prontuário médico? Não tem nem respirador no hospital. Não tem nem hospital, meu amigo! Mas tem que ter um chip para ser cumprir a escritura. Como está em Apocalipse 13, que fala que todo homem vai ser marcado. E que o cristão não deve receber essa marca. Por quê? Porque essa marca mostra que você também é cristão. E aí a grande perseguição vai vir sobre a igreja. Quando eu digo igreja, eu não digo igreja católica, eu não digo batista, presbiteriana, assembleia, pentecostal. Eu digo quem é de Jesus. Porque aqueles que são de Jesus são o corpo de Cristo sobre a terra. São, na verdade, o conjunto de pessoas que constitui o reino de Deus aqui na terra. E tem a marca de Cristo. Você invisivelmente, embora você não veja, tem uma marca na sua testa, chamada assim, coroa do Senhor. Né? É verdade, é santidade ao Senhor. E no livro de Levíticos, capítulo 30, vamos abrir, está lá que o sacerdote do Velho Testamento recebeu uma coroa de ouro puro. E estava escrito assim, santidade ao Senhor. Todos os levitas, toda a turma de Arão tinha essa coroa. Hoje, essa coroa chama-se coroa da unção. Ou o óleo da unção que está sobre a tua cabeça, e na hora que o inimigo olha para você, ele fala, esse tem a unção. Meus planos foram frustrados com ele. Deixa ele esfriar para pegar de novo, agora eu não posso. Por quê? Porque a coroa da unção testifica que você tem a unção de Deus. Quando é que está isso na Bíblia? 1 Pedro, olha esse que lindo, capítulo 4, olha aqui, ó. Está aqui, ó. É a chamada coroa da glória. Essa coroa da glória agora é Espírito da glória. 14. Ó, se pelo nome de Cristo sois vituperados, mesmo 1 Pedro 4, 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, vituperados, olha aqui, ó, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória. Naquela época era a coroa da glória, hoje o Espírito da glória está sobre a tua cabeça. A unção do Senhor. Amém, queridos? Então vale a pena ser de Jesus. Quem não é de Jesus está sujeito às forças das trevas. Aprova isso, é fácil. Efésios, capítulo 2. Só para dar um gostinho inicial. Vocês estão loucos de Apocalipse, né? Deixa no final. Tem uma novela melhor que no final. Novela do diabo, não somos radicais, mas podendo fugir do que não presta, é bom. Assiste um bom filme de Deus, coisa boa, né? Apesar que eu falei que até
canais de instrução hoje estão contaminados por mentiras. Mas olha só o que está. O que eu falei? Efésios 2, isso mesmo. Olha lá. Olha lá. Verso 1. Jesus vos vivificou, ou seja, deu vida, quando vós estavais o quê? Mortos em ofensas. Ué, não, a turma não está viva? Está todo mundo vivo. Mas espiritualmente, quem não conhece a Cristo, espiritualmente está morto. Não tem ação espiritual. Não tem força para combater uma macumba, para combater um espírito mau, para combater um problema. Não tem força para oração, não tem, porque está morto e vive de pecados. Quando aconteceu isso? Verso 2. Em que no outro tempo, desligue os seus celulares, por favor. Em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então existe um espírito que opera nas pessoas que não conhecem a Deus. Olha aqui. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Como? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos automaticamente, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Certo? Então as pessoas, elas caminham pensando que são delas próprias. Olha, eu que mando em mim. Não. O ser humano, infelizmente, ou ele é de Deus, ou ele não é de Deus. Se ele não é de Deus, de quem ele é? Do mal, do poder que reina neste mundo. Existe um príncipe neste mundo. Jesus falou assim: se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Jesus falou: eu não tenho nada com ele, nem ele comigo. Tá bom. Só que o ser humano que não conhece a Cristo, ou pensa que conhece, pensa que Jesus é um crucifixo na parede de um banco, pensa que Jesus Cristo é uma estátua, nada disso. Quem não conhece a Cristo está sujeito às forças do mal, infelizmente. Qual é a maneira de sair disso? Verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em amor e misericórdia, olha aqui, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda nessa situação de mortos em ofensas, Jesus, ele nos vivifica juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É muito bom isso. Amém? Então você precisa ficar firme na fé com Jesus, para a tua vida ficar totalmente inabalável. Amém? Fazendo isso, jamais vocês vão se desviar, jamais vocês vão ir mais, e lá na frente vai receber a benção. Está isso em 2 Pedro capítulo 1, olha só o que diz a Bíblia. Que bom que o Aldo está conosco, glória a Deus por isso. Lá atrás, no fundão, é isso aí. 2 Pedro capítulo 1 diz assim, olha só, olha que coisa linda. E o verso 5, e vós também pondo nisto mesmo toda a diligência. Então, o ser espiritual, o homem de Deus, ele conclui que Deus é real pela lógica. Basta ver o estado do mundo. Basta ver uma mulher que pega e bate no cachorro até matar, sem motivo. Basta um ladrão que quer roubar um tênis e dá um tiro no ser humano. O ser humano é pior que o animal. Os animais não fazem isso. Verdade. Então, este mundo é do diabo. E os homens são dele. Agora, quando você se converte, você diligentemente busca outras coisas. Olha o que você busca. E vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Então, quem é de Deus e tem fé começa a acrescentar a virtude. E a virtude, a ciência. A ciência é o que? O conhecimento. Eu vou buscar as coisas de Deus. Vocês estão aqui para adquirir conhecimento. A Bíblia é conhecimento. Olha aí. E a ciência, a temperança. Né? E a temperança, a paciência. E a paciência, acrescentar o que? A piedade. E a piedade, o amor fraternal. E o amor fraternal, o amor ágape, que é a caridade. É o amor que você dá sem visar troca. Porque existe um amor que a pessoa dá para agora você me deve, né? Eu te ajudo, mas a vez tem que me ajudar. Isso quando não trai os amigos, né? Se ajuda, o cara não te ajuda. Depois, se quiser, nem amor fraternal tem. E certas sociedades secretas têm um amor fraternal. Então, o camarada faz parte do Rotary, ele está no Rotary, olha, um ajuda o outro. Vai para uma sociedade. E assim vai. Eu vou fazer isso porque eu vou receber aquilo. Isso é normal. Os colegas fazem isso, um ou outro no serviço, etc. Mas os de Deus dão sem visar troca. Deixa para lá. Glória a Deus. Dá sem ver. O que a mão direita faz, a esquerda não faz também. Por que isso? Ora, porque se em vós houverem abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é conhecimento? É intimidade com Jesus. Conhecer é ter intimidade com Ele. Olha aqui.
pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Então a pessoa está cega. Olha aí. Nada havendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O que acontece no batismo? A pessoa que esquece o dia do batismo, ela esquece que ela foi lavada e que ela está firme com Jesus. Portanto, irmãos, olha que coisa linda, procurei fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E pense essa palavra. Por que eu falei isso? Porque vocês têm um caminho a seguir para vencer o mal e para serem seres espirituais mesmo aqui na terra. O ser humano, ele só passa a ter poder em Cristo. Aí ele tem o poder de Deus na sua vida para vencer o mal. Ah, mas e por que isso? Porque é o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Fala, Vanderlei. Nessa aula, acho que a gente precisa orar sem cessar. Um filme que eu assisti recentemente que me impactou demais é Quarto de Guerra. Já te viram esse filme? Sim. Assisti esse dia. Fantástico aquele filme Quarto de Guerra. Aconselho a todos assistirem o Quarto de Guerra. Fantástico. Esse filme me deu ideias do que eu já queria fazer e não estava conseguindo contextualizar. Anota aí, o Quarto de Guerra. Pega na Netflix, deve ter esse filme. Se não tivesse, essa dúvida na Blackbuster. Blackbuster é o nome? Blockbuster. Ainda existe Blockbuster? Acabou? Olha que filme. O que aconteceu com ela? Eles fizeram tudo? Oh, glória a Deus. Então liga o Telecine-Plex, esse daí. Acho que vai. Assim, e eu tenho me preocupado muito em como a gente já perdeu tanto. Eu, particularmente, falo de mim, já perdi tanto tempo na minha vida que eu já não quero mais perder tempo. Tem algumas coisas nesse filme que citam como planar, como buscar. Sim. Agora eu vou dizer uma coisa para você, Vanderleia. Orar sem cessar não significa você se trancar no quarto e falar assim: ó, não vou trabalhar, não vou estudar, não quero mais falar com ninguém. Não. Eu estou conversando com você, eu estou aqui comigo, Senhor. Aperta a mão. Estou sensível. Senhor, eu estou pensando em tal pessoa. Senhor, vai e guarda ele agora. Toninho, hoje de manhã, falei que o Toninho me deu uma palavra. Somos vitoriosos, ele mexeu meu coração. Aí eu estava falando com o pastor Cílio, ele falou: hoje eu orei pelo irmão, e jejuei. Então isso é entrosamento, é oração sem cessar. Eu estou trabalhando, fui para São Paulo, peguei o carro, trabalhei, mas estou em oração, estou nomeando, mencionando, sem parar, as pessoas. Por quê? Porque a minha conexão, o Wi-Fi não pode cair com Deus. Estou com você, mas estou lá, Senhor, glória a Deus. Entendeu? Entro num banco, Senhor, guarda esse banco. Se houver algum ladrão aqui, está amarrado, em nome de Jesus. Ore mesmo. Esteja orando. Guarda meu carro, guarda essa rua, guarda aquela pessoa. Se alguém orasse para aquela mulher que se atirou do prédio, ela não cairia, porque foi um demônio que derrubou. Você entra na internet, e na hora que ela salta, sai o espírito dela. Quem viu isso? Levantou. Vocês viram? Aqui no edifício estádio, há 4 anos, 5 anos atrás. O espírito de suicídio entrou na mulher e ela se ajudou. Todo mundo joga! Por quê? Porque o ser humano é terrível. Se alguém clamasse ali no espírito, Deus não ia permitir, mas não houve ninguém. Infelizmente, queridos, o mundo jaz no mal. Mas nós estamos aqui para reverter. Então, oração sem cessar. Agora, entrar em casa, dobrar o joelho, tem grande poder. Façam isso toda noite. Nós estamos orando meia-noite todo dia, 7 minutos. Ajoelhe em casa, 7 minutos e ore. Fala, querido Wendel. Meu pastor, essa pessoa que também estava presenciando aquela ali, podia ter clamado pela vida dessa pessoa. Ela vai dar conta do sangue dela, porque ele fala assim: pula. Se ela fez isso na ignorância, Deus vai imputar a ignorância. Agora, se ela sabe, veja bem, não é que vai ser culpada, mas ela deixou de fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo 5. Abra lá, olha, Tiago 4. Olha que bizarro. Dê a ré aí, no Tiago, capítulo 4. Aqui é assim, Bíblia pura. Olha aqui, verso 17. Tiago 4, 17. Tem tudo na Bíblia. Frase meu amigo Franz, olha que bem. Não é dono do Francisco, mas é quase. Olha. Brinca. Tiago 4, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, peca. Eu sou médico, eu vejo uma pessoa sendo atropelada, estendida na rua, falo: vou embora, eu pego. Eu sei. Você vê uma criança engasgada, não bate nas costas, você está ajudando a matar. Lógico, você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ah, mas não tenho culpa, como não? Você está ali para isso. Nós temos que ajudar as pessoas. Amém, queridos? Mais alguma pergunta para encerrar esse assunto? Fala, André.
Nada? Tudo bem? Fala. Então, tem uma irmã que ela tem uma padaria, não é mãe de sangue, mas mãe de Cristo. Porém, ela vende bebida alcoólica na padaria e vende cigarros, mas isso causa. O que o senhor me diz? Olha, querido, não é que é proibido fumar. O cigarro mata, matou meu pai. Meu pai não morreu por porta do cigarro. O cara tem um colesterol melhor que o meu, mas morreu por um cigarro. Então, o cigarro é um suicídio. Mas ela não é cristã, não. Não, é uma coisa que não deveria, mas fazer o quê? Tem viciados, né? E o problema é que os viciados ficam lá. Agora ela está alimentando, ela tem que pensar bem e evitar. Eu acho o seguinte, o cigarro é bebida. Ah, é proibido. Nada é proibido. É proibido. Eu, quando eu fui para a igreja, eu fumava 2 maços de Galaxy por dia quando eu me converti. Era um aqui, outro aqui, assim. Punha aqui, uma besta. Cigarro. Operava alguém, depois ela... Palhaçada. Quer dizer, como um médico já era feio, como cristão, pior. Bebida. Vai encher a cara para quê? A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Todo bêbado dá problema. Pode ver. Ah, mas um pouquinho, pouquinho é pouquinho. Agora, muito é muito. Vai dar problema, não bebe. A Bíblia fala isso aí. Não se demore no copo vermelho, porque no final te morderá como obelisco, diz lá em Provérbios. Não fica atraído pelo vinho. Então, um vinhozinho, a Bíblia até fala, não, tomar um vinho é remédio para Timóteo. Então não se pode condenar. Mas, cuidado. Se a pessoa vem do alcoolismo, se converte, deixa o alcoolismo, e você escandalizá-la, você é culpado. Fala. Levítico 10, versículo 9. Aí, bem. Vinho ou bebida forte, tudo que o tipo. Aí, olha o vinho cair daí. Olha o vinho. Vinho ou bebida forte, tudo que os filhos contigo não bebereis, para quando entrares na tenda da congregação, não morrais. Está tudo inteiro pede para isso. Amém. Entre as vossas Então, mas para isso aí... fazer diferença entre o santo e o profano. Eu sei. Entre o imundo e o limpo. Agora, a gente não deve proibir nada. Por quê? Quando me converti, eu fumava. Fora cigarro, outras coisas também. Era do mundo, era médico, tenente do exército, montando puro. Adorava uma festa, balada da pesada. Estava pesada. Ia tudo que era buraco. Mas a minha vida começou a ficar angustiada. Porque sem Jesus, o diabo falou, vou matar esse cara antes que ele se converta. Quase. Por pouco meus pés não foram para a morte. Eu andava num ambiente perigoso, eu morava perto da Santa Casa, na boca do lixo, no Major Sertório. Um moleque de 22, 23 anos. Aí uma vez fui assaltado por causa do Moro, aí comprei um revólver. Aí piorou a situação. Aí fui para o exército, piorou mais ainda, que eu comecei a andar com 9 milímetros. Falei, quem vier vai levar. Então era uma situação difícil. Aí veio uma senhora, leu minha mão e falou, sua vida está curta. Eu falei, por 25 anos eu vou levar um tiro. Aí comprei mais bala para mim. Isso foi em 1985. Doutora Kyoko, que agora está quase morrendo. Olha que era a vida. Ela falou, doutora Nilton, era chefe. A linha da vida curta. Olha aqui, ó. Eu falei, opa, cuidado, né, Nilton? Pode ser que você morra. Ela era quiromante. Falei, meu Deus, essa guerra triste, meu Deus, compra mais bala. Aí eu andava com um 32 reforçado e mais um 9, que era oficial do exército. Na época o militarismo ainda estava vigente. Aí depois de 6 meses, mas a angústia continuava. Eu não dormia, eu ia dormir no quartel às vezes. O coronel falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, nada, aqui dentro da minha casa. Mentira, eu tinha medo dos fantasmas. Porque quem não tem Jesus não tem poder sobre o invisível. Quem não tem Jesus tem medo de homens e de demônios. Quem tem Jesus não tem medo nem de homens, nem de demônios, só tem medo de Deus. Verdade, cara. E Jesus fala, não temeis aqueles que podem fazer perecer o corpo. Temai antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma. Quem manda no nosso corpo e na nossa alma é o Senhor. Me converti. Depois de 6 meses que a doutora Kyoko falou que eu ia morrer, levei um tiro. Falei, já sei o que é. Me converti. Morri para esse mundo. Então estava certa a linha da vida curta. A vida nesse mundo foi curta mesmo. Agora, se eu não tivesse me convertido, por pouco, muita coisa ruim aconteceu. Então, agora, quando eu fui para a igreja, fumando, bebendo, o pastor nunca falou é proibido. Eu ainda fumei 1 mês, quase. Fumava, uma boa. Aí eu falei, puxa, como médico está chato isso. Filava cigarro de pastilha, naquela época não era como hoje, a consciência. Os médicos fumavam. Porque não havia essa consciência. Quem é mais jovem lembra disso. O cigarro, qualquer filme da década de 60, 70, todo mundo fumando.
Pode ver, porque era normal, não havia ainda o estudo das propriedades da nicotina, da agressão do alcatrão, tudo mais, não existia estudo de câncer, nada, em toda aquela época se fumava. Hoje não, então o cigarro não é bom mesmo. O cigarro não se nomeia, mas acabou. Bebida, toma cuidado. Quem veio do alcoolismo não deve nem pensar em olhar para a bebida. Acabou. Agora, se proibir, a pessoa não entra na igreja. Verdade. A pessoa não entra na igreja. Então ele tem que vir como ele veio. Como ele está. Com um patuazinho. Eu quando me converti, eu tinha uns patuás da macumba no bolso, acredita? Que vergonha! Que eu ganhei no Rio de Janeiro, na malandragem, que eu fui lá no Rio, no quartel lá. Aí o cara me deu, falou, isso que vai te dar sorte. Só a minha vida piorou depois daquilo. Então as pessoas vão atrás da sorte e pioram aí fora. Porque creem naquilo que é mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. Então a gente confia em quem não deve. A gente confia em parentes que não devem. A gente confia em amigos que não devem. E a Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço. Nós temos que confiar em Deus. Amém? Fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não devo me deixar dominar por nenhuma coisa. Amém. Verdade, irmão. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Então, não adianta proibir nada. Deus vai tirando. Tirando. No mundo já a palavra é uma coisa feia. A gente tem que evitar a palavra. No mundo. Crianças educadas nem vão na igreja, mas são polidas. Meninas, crianças finas. Não falam palavrão. Agora, criança criada na periferia, na rua, no banditismo, vão falar, mas Deus tem poder de curar. Porque o Espírito tem que ser santo. O Espírito Santo, a palavra é santa. Jesus é santo, vai mudando a nossa vida aos poucos, vai lavando. A lavagem cerebral é uma lavagem boa. Olha que santidade. Meu Deus. Olha que santidade máxima. Obrigado, irmão. Só podia ser sua esposa, né? Glória a Deus. Obrigado, irmão. Então, queridos, o pessoal fala lavagem cerebral é ficar dia e noite assistindo uma Olimpíada num país que não tem educação, não tem dinheiro para comprar comida, não tem segurança. Está todo mundo passando vergonha lá no estádio olímpico. Falaram hoje que o diretor está com vergonha, falou, nunca mais aconteça isso numa Olimpíada. Por que nós viemos para cá? Se orgulhar de quê? Cadê a moral? E vem criticar o Evangelho, que é a palavra restauração humana. O ser humano precisa de alimento espiritual. E o alimento é a palavra de Deus. Abra lá em Apocalipse, capítulo 10. Abra lá. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Começando a esquentar. Até agora é frio, agora começando a esquentar. Eu fico nervoso. Ricardo sabe. Ele vai estar 20 anos já, né, Ricardo? Quase uns 20 anos juntos, né? Uns 15, né? 15 pelo menos. O Genice está 20 anos comigo. Amém. Abra lá em Apocalipse, capítulo 10. Não vou dar o Apocalipse, vou dar em flashes hoje, para vocês ficarem loucos de vontade. Loucos de vontade. Olha aqui, por exemplo. Olha aqui, Apocalipse 10, ó. É um chamado interlúdio. Verso 10, e viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava um arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Quem que lembra essa pessoa? Lembra quem? Jesus. O arco celeste é o concerto de Deus com os homens. Olha aí, o rosto como o sol. A Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça, lá em Malaquias capítulo 4, certo? E que nosso Deus é o sol. Salmo 84:11 fala isso também. Então, esse aqui, possivelmente, é Jesus, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar. Quem é o mar na Bíblia? Gentios. E esquerdo sobre a terra. Quem é terra na Bíblia? Israel. Quem falou Israel? Nossa, como é que você sabe essas coisas? Você também está comigo quantos anos, hein? Os 6, você sabe tudo. Terra, pé em Israel. O pé dos gentios, que não são os israelitas, era Jesus, e clamou com grande voz, como quando brama o leão da tribo de Judá. E havendo os chamados 7 trovões, fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, e escrevê-las. É João falando, lembre-se, aqui é o apóstolo João tendo a visão,
Na ilha de Patmos, quem já foi para a Grécia, tive essa bênção de ir até lá, entrei na caverna, onde João teve a revelação, na ilha de Patmos. Quem já foi para a Grécia, passa lá por Rhodes, Santorini, lá em Éfeso e tal, e tem a ilha de Patmos, onde João ficou exilado, na época da grande perseguição, né? Da primeira, da segunda grande perseguição. Teve o primeiro Nero, depois teve a outra perseguição, e ele ficou lá preso. E lá na ilha de Patmos, numa caverna, ele teve a revelação do Apocalipse, a visão toda. Onde ele apanhava para levantar, porque ele já tinha 90 anos de idade, um amigo meu foi conosco nessa excursão. Inclusive ele estava com uma dor de cabeça, e já tinha dado os comprimidos, não tinha resolvido nada. Ele falou, menino, escritor e tal. Na hora que nós entramos nessa caverna, visitando, ele pôs a mão onde João põe a mão, ele melhorou na hora. Até hoje, a bênção permanece. Incrível. Aí o que aconteceu? Esse João teve a visão, e sem dúvida, verso 5, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora. É o prenúncio do fim das coisas. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Quer dizer, uma voz falou assim: vai lá, João, pega o livrinho que está na mão do anjo. Olha só. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então, no Apocalipse, temos um livrinho que João toma da mão do anjo. Um livrinho que o anjo disse: você pega esse livro e come, porque ele vai ser amargo no teu ventre, mas doce na tua boca. Que livrinho é esse? E não se andam comigo, os novos. E tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido o meu ventre ficou amargo. O que é isso, Wendel? Que livrinho é esse? Olha aqui, ó. É a palavra de Deus. Ela é doce na boca. Vocês estão se deliciando agora. Como é gostoso descobrir os segredos. Como é gostoso ouvir o que é de Deus. Como é gostoso pegar o Gênesis e descobrir que o Gênesis não é o que está escrito. Que tinha gente fora do jardim do Éden, não era só Adão e Eva. Como é que podia ter mais filho? Tinha gente fora do jardim. E que não é o sol que foi criado depois da árvore, mas isso é tudo uma figuração. Você começa a vislumbrar, você vê que tudo é figura, você vê que tudo tem um significado. É doce na boca, é doce porque fala: eu tenho o poder de Deus na minha mão, sai daqui fortalecido. É doce na boca, mas é amargo no ventre, porque na hora de viver o evangelho aí fora, você é perseguido. É amargo na hora que você tem que crucificar a carne, é amargo na hora que você tem que morder a língua para não falar mal de alguém. É amargo na hora que você tem que engolir alguma coisa que te falam por amor a Jesus. É amargo no ventre, na hora que você tem que crucificar a carne, se torna amargo no ventre. Agora vocês entenderam o que é o livrinho: doce na boca, amargo no ventre. Nunca se ouviu isso, né? Nunca se ouviu isso. Já ouviu isso? Amém. É a Bíblia. Mas era um doutor tanto quanto o senhor. Não, eu não sou doutor, irmão. Sou doutor na medicina, mas na Bíblia. Não, ó. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. É isso aí. Agora vamos lá, as duas testemunhas, capítulo 11. Mas por que o senhor está lendo o 11? Por que você está lendo o 11? Porque eu quero começar depois direitinho. Hoje é só para abrir o apetite. Deixar vocês birutas, para voltarem, não ficar assistindo lá a porcaria do Frei Chico, o número velho Chico, sei lá o que. Satanás. Ah, do diabo, é do diabo, radical do diabo, radical do diabo. Ah, o senhor é radical. Que bênção você acha que eu sou radical? Que bom você é radical. Falou mal do crente aí fora, tem que ficar quieto. Na hora que eu falo da verdade, não é radical, radical mesmo. Radical mesmo. Temos os nossos direitos. Porque as coisas têm que ser racionais. A Bíblia fala que o culto a Deus é racional. As coisas são racionais. Por isso que eu não aceito a Bíblia de uma maneira irracional. Tem que ser racional. Porque Deus é racional. É o culto racional. Apocalipse 11 diz assim:
E foi-me dado uma cana. Então esse próprio anjo deu uma cana para ele. Na verdade, o capítulo 11 é a continuação do 10. Não devia nem parar. A parada aqui foi uma parada, vamos dizer assim, sistemática de estudo de quem escreveu a Bíblia, de quem anotou, mas para poder fazer uma regulamentação. Mas na verdade é a continuação. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo. Olha aí, deixa o átrio que está fora do templo. E não meças, porque foi dado às nações, e essas pisarão a cidade santa por 42 meses. Muito bem. Olha só que interessante. Por que 42 meses? 42 meses é um número simbólico. A Bíblia fala que cada ano, Ezequiel 4:2, cada ano é um dia. 42 meses são 1260 dias. 1260 dias são 1260 anos. Nós temos que entender que a Bíblia ficou clara e aberta para todo mundo até o ano 538, 535 ali, quando entramos numa era do papado, do domínio papado maligno. Os papas foram a instituição de Deus, mas com o tempo houve corrupção da igreja e a Bíblia passou a ser proibida. Então, no século VI começa o período de trevas, e durou isso por 10 séculos, praticamente. Por 10 séculos, até vir o quê? Vir o nosso amigo lá Lutero e abrir a situação. Então, por anos ficou a situação tenebrosa. Então, 1260 dias são 1260 anos. Agora nós vamos continuar. E darei poder às minhas 2 testemunhas. Opa! E profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Por que vestidas de saco? O que é vestida de saco? Vestida de saco é em mortificação, em luta. Biblicamente, quando a pessoa se veste de saco, é porque ela está humilhada, é porque ela está rendida. Isso significa vestir-se de saco. No Velho Testamento, quando Davi viu que estava com um problema lá, ele se vestiu de saco. Os profetas, quando tinham guerra, eles estavam perdendo, se vestiam de saco, jogavam areia em cima de si. Esse vestir-se de saco está em opressão. E quem são essas 2 testemunhas? Que vão durante 1260 anos testemunhar. Essas são as 2 oliveiras, verso 4. E os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. O que são 2 oliveiras? Onde na Bíblia encontramos 2 oliveiras? Zacarias capítulo 4. Olha que interessante. Abra lá. Zacarias 4. Você que está com a Bíblia em casa, abra em Zacarias. Quem não tem Bíblia só ouça. Tá? Zacarias está no fim, certo? É antes de Malaquias, é o penúltimo livro do Velho Testamento. Em Zacarias 4, olha que interessante. Fala das 2 oliveiras. Olha aqui. Verso, olha aí, Zacarias 4. Verso 1. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Olha que interessante. Então cada castiçal, né, tinha o azeite e com isso 7 lâmpadas. E por cima dele, verso 3, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? O profeta pergunta. Então respondeu o anjo que falava comigo e disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor. Ele respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, dizendo diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Olha só, falei mais e disse: quem são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? Olha que interessante.
E falando-lhe outra vez, disse: quem são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? Eu disse: não, Senhor meu. Verso 14. Então ele disse: que são as duas oliveiras? Esses são os dois filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. O que são filhos do óleo? Apocalipse capítulo 1 responde agora. Abra lá. Diga glória a Jesus, me doe. Glória a Jesus. Tem gente japonês aqui, não está escrito. Faltou ela aqui hoje, né? Tem meu querido lá, glória a Deus pela sua vida, que está aí também. Ó, Apocalipse 1. Olha que lindo. Verso 20. Olha aqui, a Bíblia se explica. Olha essa aqui. Olha essa aqui, Fábio, vamos lá. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, Jesus falou. Então Jesus tem 7 estrelas na mão direita dele. O mistério das 7 estrelas que viste, e nos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quem são os anjos? Os pastores das 7 igrejas, os líderes. E os 7 castiçais que eu li lá também está em Zacarias capítulo 4, que viste são o quê? 7 igrejas. O que é um castiçal? Igreja. 7 castiçais, 7 igrejas. Um castiçal, uma igreja. E o que é um castiçal? É a mesma coisa que a oliveira. 2 oliveiras, 2 igrejas. 2 testemunhas, vamos lá voltar para Apocalipse 11. Então, o castiçal é igreja para Deus. Olha que interessante. E Apocalipse 11, ele fala o seguinte, verso 4. Estas são as 2 oliveiras, verso 4. E os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra, são os filhos do óleo. Tá? O que são as 2 testemunhas? 2 igrejas. Dizem os que defendem o futurismo que são 2 pessoas. São 2 testemunhas que vão ficar lá, Elias e Enoque, porque os 2 foram arrebatados, vão ficar no meio da praça com seus corpos mortos. Ah, me poupe. Vai voltar agora com o corpo morto no meio da praça. Não concordo com essa explicação. Outros falam que é uma pregação de Uriah Smith. Ele diz que são os 2 testamentos, Antigo e Novo, que vão durante alguns anos estar difíceis de ser pregados, mas depois eles vão sumir, vão morrer, e depois vai voltar a pregar. Até pode ser. Mas a Bíblia fala que castiçal é igual a oliveira, que é igual a igreja. São 2 igrejas. São 2 testemunhas. Vamos provar isso agora. Continua lendo. E se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca, porque a igreja tem poder de fogo na boca. É o fogo do Espírito, olha aqui, ó. E devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, não importa que assim seja morto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 17 diz assim: aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Aí daqueles que mexem no que eles são de Jesus, você sabe. Então, estes têm poder, verso 6, essas 2 testemunhas, olha aqui, ó. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. O que significa isso? Se eu não pregar, se a igreja não prega, não chove. O que é chuva, Lenilton? Isaías 55, abra lá. Olha o que é chuva na Bíblia. Chuva não é chuva na Bíblia. Chuva é isso aqui, ó. Por isso que não adianta, o pessoal não entende a Bíblia porque não entende a figura bíblica. Tem que entender a figura bíblica. Ó, Isaías 55, olha aqui, ó, verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, diz Deus, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não volta, não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. O que é chuva? Palavra. O que é chuva? Vai chover? Palavra. Vocês estão recebendo chuva agora nos vossos corações. Está chovendo, está chovendo, está chovendo. O que é a chuva? É a palavra. Está chovendo no coração. O coração está seco. Começa a inundar agora com a chuva da palavra. É a água da palavra que enche o teu coração, tira a tua sede e promove vida. Brota uma árvore de vida que vai crescer e produzir semente, vai produzir fruto para sempre. Entenderam o que é chuva na Bíblia? Volta para o Apocalipse. Então há poder nessa testemunha na igreja
Se ela ficar quieta, não chove mais. Para fechar o céu é para não pregar Fecha mais? o céu, não há pregação mais. Opa! Do reino. Do reino. Não há pregação do reino. Se nós nos calarmos, Deus vai ter que falar, fazer as pedras falarem, mas é difícil, hein? Não é fácil. Então está aqui, ó. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. O que são águas na Bíblia? O que são águas na Bíblia? Povos, multidões, nações e línguas. Para quem não conhece e está pensando que eu estou louco, abre Apocalipse 17, 15, está escrito assim: as águas que viste, onde se assenta a igreja prostituta. O que é a igreja prostituta? A igreja que casou com o mundo, estava casada com Deus e está adulterando com o mundo. É durante a semana está no pecado e no domingo está na igreja. Oh, Deus me perdoa, vou me confessar. Aí na segunda-feira, vou ferrar aquele cara, quero saber de nada, que se dane. Duas caras, segunda a sábado no mundo, domingo na igreja. Isso é o que é adultério espiritual. Aí diz assim: as águas que viste, onde se assenta esta prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, para Deus, águas são povos. O excesso de pessoas sobe até Deus assim, ó. Já viu o estado de futebol? É que nem um mar. É um mar para Deus. Águas. Então, a igreja tem poder de transformar a água em sangue, a água em guerra, ou a água em pecado. E se chegar para vocês e falar, não é bem assim, eu posso acabar com a turma. Se chegar para todo mundo e falar, vocês vão tudo para o inferno, eu falo, então nós vamos mesmo. Porque se é para ficar bem você está, eu prefiro o inferno. Eu consigo transformar as águas em sangue. Se você considerar sangue pecado, se você considerar guerra, a igreja é causa também de guerra. A pessoa se converte, os parentes falam, ei! Eu na Santa Casa, quando me converti, arrumei guerra. Eu era o líder da bagunça, da batucada, da cerveja, da mulherada, tudo. Me converti, falei, gente, uma coisa forte aconteceu na minha vida, pessoal. O que aconteceu? Nem dito, coisa nova, agora nova. Jesus entrou na minha vida. É médico, rapaz. Olha essa vida. Ganhei grandes inimigos. Metade se converteram depois. Metade. Por quê? Porque Deus é justo. Vai lá na frente, vai buscar. Deus é bom. Eu tirava o sarro dos crentes, passava o crente e falava assim, tirava o sarro. É católico. Eu me dava de católico, nem católico, antes fosse católico. Era endemoniado, né? Mas o que eu estava falando? Volta lá para cá. Então, há poder de converter em sangue as águas e para ferir a terra com toda sorte de pragas. Irmãos, a nossa terra, a vida no mundo, ela depende da igreja. Quando a igreja é santa e ora, Deus ouve e abençoa quem está conosco. Se há um cristão dentro de uma casa firme, toda a família, mesmo que não seja cristã, é abençoada por causa daquela pessoa. Tem firmas inteiras que por causa de um é abençoado. Saiu aquele um, acabou a bênção. Tem famílias inteiras que tem um crente lá firme, é aquela velhinha que ninguém liga, ela está orando por todo mundo. Morreu a velhinha, veio a desgraça na família. Tem firmas que vão mandar esse cara embora, mandou quem não devia, o servo de Deus, veio a praga na empresa. A Santa Casa, irmãos, quando eu fui perseguido por eles, mas estava firme lá orando. Teve uma perseguição contra os médicos em 1986, 87. Estava tão grande a inflação, era 30% ao mês. Vocês lembram disso? Vocês não lembram? São os antigos, né? E não havia, o médico ganhava, nem para comer ganhava. De repente, eu lá figurando. De repente, o Sarney, na época, tira uma resolução impossível. Os médicos têm que ganhar mais. Meu salário de 3 mil cruzados foi para 20 mil de um mês para o outro. Nenhum hospital pagou. Nenhum. Pode pegar nos anuais. Pode pegar em todos os anais. Só teve um hospital que pagou. Santa Casa, onde eu estava. Pode pegar. Por quê? Porque Deus, por causa de um, por causa de Elias, fez chover de novo. Por causa de Elias, parou de chover. Por causa de um. Por causa de Ló, Deus tirou a família toda. Por sua causa, Deus pode fazer muita coisa. Por tua causa. Fidelidade ao Senhor. Seja fiel no pouco
e sobre muito te porei, te colocarei. Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Então a igreja, olha aqui, tem poder sobre a terra, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. Se a igreja se mundaniza, vem flagelo, vem desgraça, vem destruição. Aí a igreja se arrepende, percebe que pisou na bola com Deus, desculpa a expressão, percebe que está mal com Deus, se ajoelha, busca, e Deus traz a cura. Porque Deus é misericordioso e abençoa toda a terra por causa da igreja. Não quer dizer que a igreja no Brasil deve estar meio... Quando eu digo hoje, né? A igreja hoje virou show. A igreja hoje é igual a show. Ninguém quer saber mais de crucifixão. A igreja, a pessoa vai na igreja e fala assim: Deus, eu tenho que me dar mais dinheiro. O irmãozinho, você é abençoado. Olha eu. Antigamente era assim: Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu quero carregar a minha cruz. Aquele que quer vir após mim, disse o Senhor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Uma palavra difícil. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta. É mais fácil falar: Deus vai te dar amanhã uma casa. Vai também. Mas vem tempestade junto com a casa. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É verdade? A Bíblia fala: sede santos em toda a maneira de viver. Você vai falar isso para os jovens hoje de sábado à noite? Esvazia ou reaja. Esvazia, falar em santidade para jovem, que é isso? Que é isso? Isso é coisa do passado. O pastor está louco. Sexo é. Eu tenho que fazer test drive, pastor. Vai esperando para onde você vai. Pastor, não é bem assim. Vamos ver. Vamos esperar, não custa nada. A vida é curta. Onde está o cristianismo? Há sobre a igreja um peso espiritual de manter esse mundo ainda vivo. Porque se ainda as pessoas não se converteram, é culpa da igreja. Jesus era para ter voltado. Mas a igreja está aí, morna. A igreja está hoje, como está em Apocalipse, capítulo 3. Abra lá. Dá uma ré aí. Ai, que duro. Tem gente que vai desligar, mas o que eu posso fazer? Vou assistir lá o House. É sério. Deus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Só vai assistir o Lenilton quem gostar de uma boa palavra. Quem quiser festa, vai lá no Festival Gospel. Aí você vai estar bem. Quem quiser palavra, quinta-feira, você tem um horário marcado comigo. Não se escandalize. E Jesus disse assim: eis que eu vim fogo na terra, eis que vim pôr fogo na terra, e eis que já está aceso, o que eu posso fazer? Eu me converti com essa palavra, porque se fosse bonzinho, eu não largava a minha prostituição, eu não largava a minha malandragem. A palavra é a espada do Espírito, que está em Efésios 6, ela corta a podridão do nosso coração, que te liga às trevas, porque tudo que o diabo quer é que você fique nas duas canoas, com Deus, mas não é bem assim, fica na carne também, porque a carne está nas mãos do diabo. Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Laodiceia é a sétima igreja, é a sétima fase da igreja, é a igreja do século 20, 21. Nós vamos aprender isso quando voltarmos ao Apocalipse 2, 3. Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem que é o princípio da criação de Deus? Jesus. Jesus é o princípio da criação de Deus. Como é que eu provo isso? Colossenses diz assim: nele foram criados todas as coisas, céus e terra. Nele, em Cristo foram criados todas. Então Cristo é o princípio da criação. Ora, se Cristo é o princípio, em Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus céus e terra. Quem é o princípio? É tempo? Não, é Cristo. Deus não estava explicando em Gênesis o tempo, Deus estava explicando o fundamento. Cristo. Em Cristo foram criados céus e terra. No princípio foi criado céus e terra. Por quê? Porque Cristo é o princípio da criação de Deus. Fantástico, não? Agora as pessoas começam a entender o Gênesis através do Apocalipse. Então Deus não está explicando lá no Big Bang. Esquece dessa vida. Nada de Big Bang. Existiu? Acho que existiu o Big Bang. Sou cientista. Mas Deus está fora do tempo. Deus está fora do tempo e do espaço. Teve um marco que ele falou: em Cristo vou fazer a minha obra, para que no futuro
aqueles que são formados deste pó, como os animais. Lá em Eclesiastes fala que o homem é como os animais. A partir de Cristo se tornem seres espirituais. Olha que forte. E depois vai com ele para o céu, habitar as galáxias. Não vai ficar no céu batendo asinha, não, André. Abraçando só, irmão, ninguém vai aguentar isso não. É errado. No céu você vai habitar o invisível. Você vai conhecer a verdade. Vai descortinar o universo. Não vale a pena você ficar fora de Cristo. Até cientificamente. Porque não sabe o que vem depois. Não arrisque. Não arrisque ficar fora da igreja. É um quartel-general, é uma blindagem. Se amanhã um mal ia te acontecer por causa de Jesus, não vai acontecer esse mal. Se uma macumba ia vir sobre você amanhã, por causa de Cristo, não vai vir mais. Glória a Jesus. Então não vale a pena não ser de Jesus. E não vale a pena ser essa igreja aqui de Apocalipse 1, 3, 15. Eu sei as tuas obras, é a igreja atual. Que nem és frio, nem quente. Não é frio porque todo mundo fala, eu sou de Deus. Eu chego para qualquer um e falo, você conhece Jesus? Olha, nem nós todos. Todo mundo é de Deus. Meu pai falava, sou filho de Deus. Terrível, meu pai. Sou filho de Deus. Todo mundo se acha filho de Deus. Então, não és frio nem quente. Porque a turma fala, peraí, pastor, não é bem assim também. Não precisa ser tão radical. Tá bom, não é frio nem quente. Oxalá, disse Deus, o Pai aqui, o Jesus, foras frio ou quente. Assim porque és morno, tua igreja moderna é mornidão, é a igreja da boa vida, é a igreja do vinde a mim, certo? Porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esta igreja mundana vai ser rejeitada. A igreja carnal vai ser rejeitada. Pastor, está difícil ouvir. Que maravilha. Jesus também falou isso para os discípulos. Duro esse discurso, quem pode suportar? Quereis vós retirar-vos? Mas não, você sabe que essa é a palavra da verdade. Essa é a palavra da verdade. Oxalá foras frio ou quente. Por que Jesus falou oxalá foras frio? Porque o frio, quando se converte, se torna quente. Está aqui, ó, esses japoneses firmes com Jesus, quentes. Está aqui o Abner, desse que conheceu a Cristo. Está até magro, de tanto jejuar. Precisa comer de vez em quando. Mas não come. É um eremita. Né? Olha aí. Quente. Frio é o ateu. Uma vez chegou um paciente no meu consultório e eu vou lá conversar, vai. Eu falei, qual é a sua religião? O que você crê? Não creio em nada, doutor. Eu sou ateu. Eu falei, maravilha, o senhor é ateu? Eu sou ateu. Eu falei, maravilha, adoro os ateus. Gosto dos ateus. É mesmo, doutor? Ah, eu gosto de ateu. É mesmo? Você é ateu mesmo? Eu sou. Ele falou, eu não creio em nada. Para mim, tudo aqui, ó, morre aqui. Ah, tá bom. Trabalha aqui na Ford, eu trabalho aqui na Ford. Ah, legal. Tem filhos? Tem. Três filhos, que bom. Como é que eles estão? Ah, graças a Deus, estão bem. Graças a Deus. É um modo de falar. Que modo de falar? Aí eu falei para ele, meu amigo, ó, se te sequestra os 3 filhos, agora você ajoelha do nada. Na hora você muda. Porque o ser humano precisa de um ser superior a ele. Para ser feliz. Precisa. Até os que não conhecem nada. O próprio Cornélio, lá em Atos capítulo 10, não conhecia o verdadeiro Deus, mas ele sabia que existia um Deus. Ele falava, esse Deus que existe, eu vou agradecer a ele. Esse Deus que eu não conheço, eu vou jejuar para ele. Eu jejuava sem saber. Aí Deus falou assim para Pedro, Pedro vai lá e prega para esse homem. Aí Pedro falou, mas não é judeu? Não chame de imundo o que o Senhor santificou. Nunca faça acepção de pessoas, meus irmãos amados. Para Deus não há diferença. Rico, pobre, alto, magro, careca, não careca, bonito, feio, japonês, inglês, todos são iguais para Deus. Índio, todos. Por isso que eu acho que Deus não vai ser injusto de pôr tribos inteiras do inferno com os ladrões e os sem vergonhas, porque não conheceram a Cristo. Mas também não podem ir para o céu. Para onde vão? Assistam os próximos capítulos. Toninho está preocupado, esse pastor é herege. O pastor Neilton é doido. Querido, você não viu nada. Vamos continuar. Bom, olha só, então olha o que é a igreja. Estou acabando. Não desliga não, peraí. Ó. Como diz, verso 17, como dizes, rico sou, que a igreja atual, você sou rica.
Deus me deu isso. Você liga o canal de televisão, lá no canal X, não vou falar qual, para qualquer valor de X pertencente a R, né? Você liga lá o X, olha, Deus está me abençoado, já estou com 4 celulares, 2 filhas, 3 carros, olha, já entrei aqui duro, já estou com a grana, olha como Deus é bom. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. A Bíblia fala, não, Lenilton, és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te, diz Deus, que de mim compres ouro provado no fogo. São as tribulações que você vai passar, glorificando Jesus. Glória a Deus. Lenilton, na calada da noite, fala, glória a Jesus. Deus tem coisas grandes para vocês. Olha aí, ó. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. O que enriquece o homem não é o dinheiro, é a prova que você passa glorificando a Deus. Em 1 Pedro 1,7 fala isso. Depois você lê. E compres também vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. O que são os vestidos brancos? A santidade, a castidade. Ah, mas pastor, hoje em dia topless total, não entra nessa. Há 50 anos atrás, a pessoa do mundo que estava nua era presa. Não era assim antigamente? A Playboy não aparecia no disco na década de 70. Hoje você vê na praia o que nem a Playboy passava em 70. Certo? Não aparecia nem a mama da mulher em 1970. Hoje, falta pôr o espéculo ginecológico. Desculpa a expressão. Falta fazer exame completo proctológico. Já fazem. Porque o homem gosta da nudez carnal, que mostra a sua nudez espiritual. Mas pastor, está demais, hoje eu não vou voltar mais. Vai, porque essa palavra vai mudar a tua vida. E vou dizer uma coisa, você vai entrar no céu. Glória a Jesus. Você vai para o céu. Resultado disso, você vai para o céu ainda que você não queira. Sabia que tem gente que vai para o céu sem saber? Como assim? Em Mateus 25 fala que vai chegar gente lá e fala, o que eu estou fazendo aqui? Vem de bendito de meu pai. Que de fome me desse de comer. Pô, eu não sei, eu nem te conheci, eu sim, você não sabia. Você era bom, eu não sabia. Você me servia e não sabia. Você era segundo o meu coração e não sabia. Você não tinha nada com Satanás. Você não tinha nada com os demônios. Você não tinha nada com os homens maus. Você cria na fidelidade a Deus. Isso que vale. Olha aqui, ó. Vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os vossos olhos com colírio para que vejam. O que é colírio? O que é colírio? É uma aguinha que põe no olho. O que é água na Bíblia? O que é água mas água só falou que é povos. Mas a Bíblia, ela tem outro sentido. Água também é palavra, porque chuva é água e chuva é palavra. Lógico que pinguinhos de gota nos meus olhos vão abrir meus olhos espirituais. Então aconselho-te que unjas o teu olho com colírio para enxergar, para você entender, enxergar. Os olhos espirituais estão aqui na cabeça, você tem que enxergar. Em Efésios capítulo 5, fala o que é água. Abre lá. Mais uma para vocês. Estamos acabando, queridos. Eu prometi acabar às 10. Glória a Deus pela vida do Sérgio Miati. Glória a Deus por isso. Olha lá. Vamos lá. Efésios, capítulo 5. Olha aqui, ó. É o que o marido faz com a mulher. O que o marido faz com a mulher? Efésios 5, verso 26. Para a santificar, então o marido santifica a mulher, purificando-a com a lavagem da água, como? Pela palavra. Então o marido chega e abençoa a mulher, trata bem a mulher. Passa o amor de Deus para a mulher. Isso é uma lavagem pela palavra. A lavanda. Como é que é? Você não faz lavagem em casa? Na mulher? Não? Oi? Lavagem pela palavra. Ah, sim. A palavra lava. Terrível. É oficial do exército, tem que dar esse desconto. Então, amados do Senhor, voltemos lá. A igreja do século 20 e 21 precisa sair da mornidão, porque ela vai chegar nesse ponto aqui, ó. Abra o Apocalipse, vamos continuar. E quando acabarem o seu testemunho, verso 7, a besta que sobe do abismo, que é o diabo, lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Infelizmente,
por um tempo a igreja esteve morta. Mas que igreja? Falou de duas igrejas? Quais são as duas igrejas? Católicas e as evangélicas. Ou a verdadeira e a falsa. Ou o júri. Duas igrejas. Fala. Pastor, algumas pessoas às vezes até aprendem, né, alguma doutrina errada, né, tipo igreja X ou Y, não aprende a dar ordem para Deus, né, que é uma coisa que eu até abordei outro dia no Google, que só aceita a bênção, que é filho do rei, então tem que ter o dom e melhor dessa terra, por aí vai, por aí estão. Me corrija se eu estiver errada, mas uma coisa que eu costumo comentar com pessoas nossas, né, que hoje em dia é mais complexo, é mais difícil falar de Deus para cristão do que para quem nunca ouviu. Exatamente. Então, tá cheio de Porque quem nunca ouviu é frio. Oxalá fosse frio ou quente. O morno é o crente que não te dá ouvidos. É o cristão cauterizado. É o cristão que não é mais virgem espiritualmente. Sabe o que é virgem espiritualmente? Ele não está contaminado com as igrejas. Mulher na Bíblia é igreja. Então lá em Apocalipse 14, existem 144 mil que formam a guarda pessoal de Jesus. Eu estou adiantando o mistério. Essa guarda pessoal que vai andar com Cristo tem um cântico que ninguém conhece. Andam para cima e para baixo com Jesus. Se aproximam dele como ninguém. Esses 144 não são os virgens, não contaminados com mulheres. Mas espera aí. Timóteo não era virgem, ele casou. Paulo ou era viúvo, ou era, ele deixou a mulher em casa para fazer algo, porque ele era casado para poder fazer parte do sinédrio, ele era fariseu. Pedro tinha sogra, quem tem sogra é? Ou foi. Então Pedro não era mais virgem, literalmente, mas Pedro era virgem espiritualmente. O que é virgindade espiritual? Aquele que nunca se desvia do primeiro amor. Aquele que tem aquele impacto inicial e nunca se desvia. Ele mantém o que é a doutrina, ele mantém a santidade, ele mantém o fervor do Espírito, ele mantém a intimidade com o Pai até o fim. Ele nunca olha para o mundo, ele mantém-se na santidade. Isso é a igreja virgem. Essa igreja, essa ouve a Deus. E quem não é ainda, está no mundo, não conhece a Deus, na hora que recebe essa palavra maravilhosa, se converte. Agora o crente cauterizado, porque o diabo está dentro da igreja trabalhando para destruir. O diabo não quer separar o crente da igreja, ele quer amornar o crente. Ele já viu que é besteira ele tirar o crente. Ele trabalha dentro da igreja para tornar os crentes mornos, para tirar o que? A santidade, a oração, a fé, a intimidade espiritual. Percebeu? Isso acontece Fala. muito também, por causa dos grandes escândalos que está nas placas Sim. de igreja. Sim. Jesus falou assim: é mistério que vem um escândalo, mas ai daqueles, porque vem um escândalo. Às vezes cai um homem de Deus, cai com ele uma igreja inteira. Às vezes um homem rouba a igreja, 200, 500, 700 se desviam. Por quê? Caiu a estrela. A Bíblia fala assim: naqueles dias, quer dizer, os dias do fim do mundo que são agora, as estrelas cairão. Vocês já leram isso, lá em Mateus 24, em Lucas 21, em Joel capítulo 2, fala isso. Naqueles dias o sol escurecerá. O que é o sol escureceu? Jesus não ilumina mais ninguém. Ninguém mais quer saber de Cristo. A lua se transformará em sangue. A lua virou pecado, que é o que? A igreja morna. E as estrelas cairão. Quem são as estrelas? Os pregadores, os pastores, os evangelistas, os que pregam a palavra. Caem. E o povo olha e fala: ah, é isso? Vou embora da igreja. E triste, mas é verdade. Então, queridos, as duas testemunhas, as duas estão contaminadas, católica e evangélica. Está aqui, ó. E já verso 8: e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. Diz o Uriah Smith que aqui é a famosa. Vocês sabem quando foi o grande momento em que se proibiu, depois do Lutero, a leitura da Bíblia? Quem faz história aqui, ou estudou história? A Revolução Francesa pregou contra a palavra de Deus. E quem moveu a Revolução Francesa foi a maçonaria. Para quem não sabe, a Revolução Francesa, 1798, começou o movimento em 1793, foi até 98, previa destruição da palavra. Vão estudar. Até houve um ato, eu até trouxe aqui, mas eu não vou ler porque eu não quero perder tempo, que disse que durante 6 anos quase, a Bíblia foi proibida, e por 3 anos e meio foram destruídas a Bíblia.
a palavra foi queimada na rua, na época da Revolução Francesa, porque o iluminismo trazia consigo a deusa da razão. Tem até um quadro da deusa da razão do século XVIII. Vocês veem isso, né? Pode estudar a história. Então, aqui, segundo Uriah Smith, ele fala que isso aqui, essa grande cidade, da onde parte todo o mal, inclusive da Europa, era a França. A grande Babilônia da Europa, a igreja europeia é a grande Babilônia. Se vocês olharem a cabeça, é uma mulher. Quem olha do espaço sideral, a Europa, vai ver que a mão direita é a Itália, o braço esquerdo é a Escandinávia, Noruega, Finlândia, ali, Suécia, desculpe. Aí vocês veem a cabeça, Portugal é aqui, a cabeça é a Espanha e o coração é a França. O coração cheio de imundícia, como tem Apocalipse 17. Aquela mulher. Interessante. E a besta de espíritos de cor escarlate, onde se assenta essa mulher, é a Rússia. Quando eu estudar Apocalipse 17, vocês vão se saborear. Vou trazer em vídeo isso aqui. Quero trazer em vídeo isso para vocês. Apocalipse 17 fala da grande prostituta. A Europa, a igreja europeia é a prostituta da Babilônia, que está ali. Fantástico, não? E o coração é Paris, a sede de tudo que era mal durante 2, 3 séculos. Vocês sabem disso. Então, olha aí, ó. E homens de vários povos e tribos e línguas, verso 9. E tô acabando. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações viram seus corpos mortos por 3 dias e meio. Olha, é um número simbólico. A igreja ficou morta. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Então a igreja é interessante para os ímpios. Mesmo morta, ela continue junto, porque é uma segurança. A turma quer a igreja do lado. Não, esse aqui é o pastor, está comigo aqui. Ó. Mas não liga não, porque ele é tudo igual a gente. É todo mundo igual. A igreja está morta, mas não está conosco. Não deixa enterrar, não. Que não subam as religiões. Que ela continue, olha aqui, ó. Não, que os seus corpos não sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra, verso 10, se regozijarão sobre eles. Porque há alegria quando vem a igreja fraca. O mundo se alegra quando a igreja está fraca. Olha aqui, ó. E se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Quando você está firme com Jesus, se atormenta os ímpios. Sabia disso? A igreja firme atormenta os ímpios e atormenta a igreja não firme. Eu, quando me converti, eu tinha os crentes lá, que eram mortos. Quando eles me viram minha conversão, falaram, não é possível, esse cara se converteu. Aí eu fiquei firme. Aí, inclusive, um japonês que era crente falou assim, Neilton, não seja radical. Eu falei, era um batistão, aqueles tradicionais. Não seja assim, você não pode ser muito radical. Eu falei, eu estou apaixonado por Jesus, para com isso. Não fala mais de Jesus, mas na Bíblia manda falar. Fica quieto. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui falar com o pastor, eu falei assim, é um irmão frio. Falar que é crente, mas não é. Eu lembrei aqui, ó. O crente atormenta os outros, o firme atormenta. Aí, verso 11, olha que lindo. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. O que é isso? É a restauração da igreja que está acontecendo agora. Espírito de Deus entrando, olha aqui, ó. E puseram-se sobre seus pés, tanto a católica como a evangélica, tanto uma igreja como a outra, se levantarão nos últimos tempos. Deus vai avivar a igreja. Olha aqui, ó. E caiu um grande temor sobre os que ouviram. O mundo vai ver uma igreja poderosa. Esta igreja aqui, ó, vai ser poderosa. A Deus vai ser uma igreja poderosa. Você vai fazer sinais. Você vai estabelecer o reino. Você vai pregar o que eu estou pregando aqui. Igreja poderosa. Vai, as pessoas, o vizinho está lá, você fala, peraí, vamos orar aqui, vamos por ordem aqui. Você ora, as coisas acontecem. Deus põe a mão. Curas, maravilhas, expulsão de demônios. Não é, Toninho? Fomos lá orar no hospital, o rapaz morto está aí andando por aí, né, Toninho? Quantos testemunhos, quantas bênçãos. Porque Deus está pondo o Espírito de vida sobre a igreja, e olha aí, e todos estão ficando sobre os seus pés. Quem quer ficar sobre os seus pés? Ficar de pé. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Que todos estejam de pé na volta de Jesus, aqui diz a palavra. Verso 12, agora olha que forte. E ouviram uma grande voz do céu. O arrebatamento está próximo. Olha o que vai acontecer em seguida. Olha só, André, o arrebatamento está próximo. Olha o próximo passo no verso 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, os crentes, porque subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem.
e seus inimigos os viram. Forte arrebatamento. Está próximo. A igreja vai subir. Até aqui não. Apocalipse 11. Subir, cara. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Estou encerrando. Tiveram hoje só um pedacinho do Apocalipse. Aí vocês voltam semana que vem. Vou falar sobre o assunto, entendeu? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá. Verso 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do dia do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vão ressurgir as pessoas mortas em Cristo, que morreram com Jesus. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então se cumpriu lá. Pode ler de novo, que você leu agora. Apocalipse 11. Subiu cá, subiu numa nuvem. E aqui, arrebatado nas nuvens. Mesma coisa. E a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aí você pergunta, mas nós vamos voar? Vai voar sim. Como? Corpo glorificado. Você não tem capacidade para entender. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz assim que o homem não subiu ao nosso coração, não entrou em nossa cabeça, né? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É muito mais do que você imagina. Mas por que não aparece antes? Senão todo mundo vai crer. Até os maiores bandidos vão crer. Deus quer que você creia pela fé. Jesus inventou uma coisa maravilhosa que no Velho Testamento não existia. Não vem me falar, o Velho Testamento só teve 7 são os heróis da fé. Poucos tinham fé. Bom, Abraão era um deles, lógico, Isaac, José, Abel, porque Abel creu e fez uma oferta melhor. Isso está lá em Hebreus 11. Alguns tiveram fé, mas a fé é a característica do Novo Testamento, onde nós vimos essa palavra mais de 240 vezes. No Velho Testamento só tem uma passagem de fé, uma só, que é o justo virá pela fé lá em Abacuque. Só isso. No Novo Testamento é fé. É fé, porque Jesus é o autor e consumador da fé, porque a fé te coloca no mundo invisível, coisa que no Velho Testamento ninguém estava. Amém? Amém. Queridos, vale a pena ser de Jesus? Amém. Vocês entenderam? Eu não quero ler o resto porque depois a gente vai ler mais, mas a tua arrebatamento vocês já viram. E os inimigos o viram. Significa que não vai ser que nem aquele filme do Denzel Washington, que pum, a igreja some. Que isso? Roupinha da vovó, ficou aí a roupinha da vovó, dobradinha. Faça meu favor. Para com isso, Hollywood. Acorda! Os inimigos verão a igreja subindo. Está escrito. Todo olho verá, Mateus 24. Vai aprender a Bíblia antes de julgar os outros. Amém? Vamos ficar de pé. Estamos encerrando em nome de Jesus. Gostou? Francis? Para o Francis, quem veio pela primeira vez levantando? Você gostou, querido? Gostou? Hã? Gostou? Amém. Quem mais veio pela primeira vez? Vocês gostaram? Você vai voltar ou não vai voltar? Vai voltar? Eu tenho medo que você fique lá em Pirituba, lá em quando você mora em Peru, você tem medo. Mas vocês gostaram, né, queridos? Quem mais veio pela primeira vez? Aqui também. Você gostou? A minha irmãzinha ali que veio com o André, você gostou, linda? Amém. Amém. Você ouviu um evangélico e não se ouve por aí quase. Eles falaram assim que pastor Sidney e pastor Milton prega, eles são da nossa época. Vou pedir agora falar nisso, passar para o pastor Milton fazer essa oração final. Em nome de Jesus. Para encerrar, que os irmãos se despeçam na paz do Senhor. Amém. Irmãos, levante suas mãos. Vamos agradecer. Vamos agradecer o privilégio de estarmos na casa do Senhor, desfrutando dessa palavra linda, desse alimento maravilhoso, sabendo com profundidade o significado das palavras. É maravilhoso quando nós nos alimentamos e sabemos o que verdadeiramente estamos comendo, o que verdadeiramente estamos nos alimentando. Isso é muito bom, principalmente sabendo de quem vem
como é a pessoa do pastor Benito. Amém? Vamos orar por essa palavra, vamos orar pela pessoa do pastor Nilton, vamos orar por nossos lares, por nossos familiares, que essa palavra saia de nós em direção a todos, em especial a nossa família, mas também aqueles que trabalham ao nosso lado. Amém? Porque a nossa palavra não pode ficar somente dentro de nós. Assim como o pastor Lenilton traz de graça para os nossos corações, nós também devemos levar aos nossos entes queridos e aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em oração na Tua Santa Presença neste momento. Senhor Jesus, nós queremos agradecer pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia. Senhor Jesus, queremos apresentar também neste momento esta pessoa que o Senhor tem escolhido para trazer o nosso alimento, com santidade, com sabedoria, com dignidade. Senhor Jesus, trazendo a todos nós, para que nós também tenhamos esse alimento para levar para os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos netos. Senhor Jesus, para toda a nossa família, para aqueles que estão ao redor das nossas casas, nos nossos trabalhos, aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, meu Deus, que nós possamos sempre agradecer a Tua benignidade, o Teu amor, o sacrifício do Teu Filho, Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Senhor Jesus, para que sabemos também onde estamos nesse mundo, para que nós tenhamos a alegria de saber a vinda do Senhor está próxima. Amém? Em nome de Jesus. Abençoa a pastora, que nós queremos deixar pelo nosso pastor. Amém. Amém. Levanta as mãos. Senhor, obrigado. Que a Tua graça maravilhosa, multiforme graça, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e a santíssima consolação, poder, virtude e unção do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, com todos nós e com todos os santos sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Quinta-feira que vem, amém. Glória a Deus.